Fala pessoal, professor Jaime na área para mais uma aula de biologia. E o assunto da nossa aula de hoje é sobre hormônios vegetais, ou como também são conhecidos, os fito-hormônios. Então, os hormônios vegetais, ou fito-hormônios, como também são chamados, são substâncias orgânicas atuantes nos diferentes órgãos das plantas, raízes, caule, folhas, flores e frutos, responsáveis pelo crescimento e desenvolvimento do vegetal. Então, assim como os seres humanos também possuem hormônios que regulam várias questões do desenvolvimento e das funções metabólicas do corpo, as plantas elas também possuem hormônios. Não são muitos, né, como os seres humanos, mas elas possuem uma certa quantidade de hormônios que são fundamentais para o desenvolvimento delas. Então aqui a gente tem a ação hormonal na floração, ou seja, na produção das flores, ação hormonal na biscisão foliar. A biscisão foliar é quando as folhas caem, beleza? Ação hormonal no desenvolvimento e no crescimento vegetal, ação hormonal no amadurecimento das frutas. Então, vamos aqui para os hormônios. Então, entre as categorias de hormônios vegetais relacionados à divisão celular, crescimento e diferenciação, destacam-se as auxinas, as giberelinas, etileno, ácido abscísico e as citocininas. E agora nós vamos ver a função de cada uma delas. Bom, as giberelinas, também conhecido como ácido giberélico, foram descobertas no Japão em 1930 através de estudos com plantas de arroz infectadas por fungos Gibberella. Observação: todas as plantas produzem a giberelina. Origem a partir do ácido mevalônico, é um tipo de ácido presente nas plantas. Transporte: apolar pelo xilema e floema. Produção: folhas jovens, embriões de sementes, frutos, sementes em germinação. Então, todas essas partes da planta elas vão produzir as giberelinas. Por quê? Agora nós vamos ver a função dela. Quais são a função, a ação das giberelinas? No caule, ela tem a função de alongamento das células. Então, plantas anãs são geneticamente incapazes de produzir giberelinas. Então, plantas que são pequenas, elas não produzem a giberelina. Então, as giberelinas elas vão atuar no caule no alongamento das células, permitindo que as plantas fiquem maiores. Nas folhas, também alongamento das células. Então, elas vão acelerar, ajudar no alongamento das células e crescimento, consequentemente, o crescimento. Tá? Usado na horticultura para obtenção de plantas com folhas maiores e largas. Então, as folhas vão ficar maiores e vão ficar mais largas. No fruto, acelera a distensão celular. Em frutos jovens, provoca um acentuado aumento. Então, o fruto vai crescer numa certa velocidade um pouco mais rápido na presença da giberelina. Provocam partenocárpia. Partenocárpia está relacionada a um tipo de produção no fruto. Semente, quebra da dormência do semente. O que quer dizer dormência da semente? A semente ela fica em seu estado de dormência até ela encontrar um solo propício para a germinação. Então as giberelinas elas vão quebrar essa dormência. Floração, induz em plantas a caules, né, que tem caules reduzidos. Então, nessas plantas menores, ela vai induzir a floração. A ação da giberelina vem sendo intensivamente estudada na viticultura. Aplicações efetuadas desde o aparecimento da inflorescência até o início da maturação visam principalmente o aumento da produção através do aumento do peso dos cachos e dos bagos e a obtenção de cachos medianamente soltos, que dispensam a operação de desbaste e facilitam o controle de doenças. Além disso, a aplicação do ácido giberélico pode acarretar no engrossamento dos pedicelos e engaços e obtenção de frutos sem sementes, com diminuição do ciclo da videira, antecipando-se o período da colheita.
Então, aqui nós estamos falando no cultivo de uvas, beleza? Então, eles vão aumentar a quantidade do cacho e mais fácil de ser retirado. E isso fazendo com que a colheita seja mais rápida. Então, usam esse hormônio, as plantas já têm naturalmente, mas o pessoal na agricultura intensifica esse hormônio para poder ter uma produção maior, melhor e mais rápido para poder gerar mais lucro. Citocininas. Origem a partir da adenina. A adenina é uma base nitrogenada do DNA, beleza? Então, transporte pelo xilema. Produção é produzido na ponta da raiz. E o que elas vão fazer? Elas vão regular o metabolismo, a divisão celular e a senescência. O papel essencial da citocinina é regular o crescimento vegetal, normalizando o desenvolvimento da planta. Então a citocinina ela vai regularizar, ela vai normalizar o crescimento da planta para que a planta não cresça exageradamente ou também fique num tamanho menor. A citocinina proporciona a ocorrência de um crescimento controlado e organizado da forma e da estrutura das plantas superiores. Então, ela vai organizar para que a planta não cresça rapidamente. Ela vai crescer muito rápido e alguma estrutura no meio do caminho pode se perder. Além disso, elas também provocam a diferenciação dos grupos de células que formam os tecidos e que se tornarão as diferentes partes das plantas. A inibição da senescência, isso é, do envelhecimento, é outra importante função desses hormônios. Esse mecanismo funciona no sentido de que as citocininas aumentam a retenção de algumas substâncias, tais como aminoácidos dentro da célula. Assim, o envelhecimento, o amarelecimento e a perda de qualidade de mercado de produtos vegetais são retardados devido a essa propriedade. A citocinina está sendo usada como inibidor de senescência em muitas plantas, como o alface e o brócolis. Então, eles usam, os cientistas eles já conseguiram extrair esses hormônios das plantas, eles usam para impedir que a planta envelheça rapidamente. Isso, para o comércio, para a agricultura, é ótimo, porque muitos produtos eles acabam envelhecendo e acabam estragando muito rápido. E ele estragando muito rápido, ele vai fazer o quê? Com que o agricultor tenha uma perca de mercadoria. E ele perdendo essa mercadoria, ele vai, consequentemente, aumentar o preço do que ele está vendendo, o preço do que ele tem para vender. E isso acaba chegando no consumidor final quem? Somos nós. Então acaba encarecendo. Então o uso das citocininas vai diminuir. E não vai ser um uso problemático como, por exemplo, existe muita preocupação em relação a alimentos transgênicos, que é outro tipo de coisa, são alimentos geneticamente modificados, mas aqui com o uso dos hormônios naturais das plantas não se tem tanto problema porque são hormônios naturais das plantas. Então não vão causar um prejuízo à saúde, porque são hormônios que já teriam ali na planta normalmente. O gás etileno. O gás etileno é um hormônio em forma de gás, beleza? E ele é muito interessante. Vamos lá. A origem, a partir do AA-metionina. Transporte por difusão. Então o transporte dele ele é de forma passiva. Ação, provoca a maturação dos frutos, floração, provoca a abscisão de folhas e frutos, ou seja, a queda das folhas, e provoca gancho apical em estiolomento. Estiolomento. Vamos lá. Então, o que esse gás etileno, o que ele tem de interessante? Vocês devem lembrar que os adultos, né, o pessoal mais antigo, ele costumava falar assim, se você quer amadurecer uma manga verde, você pega essa manga, envolve num jornal e bota dentro do forno. E funciona, dá certo. Por que dá certo? Porque o que faz os frutos amadurecerem é esse gás etileno que o fruto produz.
Então, quando você envolve ele no jornal e deixa ele fechado, o que vai acontecer é que aquele gás, em vez de dispersar na atmosfera, ele vai ficar preso ali e o fruto vai absorver mais gás e, consequentemente, vai amadurecer mais rápido. Isso também é o que causa, tá? Está relacionado a, por exemplo, aquele velho ditado: uma laranja podre estraga as outras laranjas. Sim, por quê? Porque quanto mais maduro o fruto tiver, mais gás etileno ele produz. Então, se você tiver uma laranja que ela está muito madura, que ela está estragada, ela está produzindo muito gás etileno e as outras frutas em volta vão absorver esse gás etileno e vão apodrecer mais rápido também. Beleza? Então, vamos lá. O gás etileno é o composto orgânico endógeno ou exógeno, ou seja, dentro ou fora, mais simples e aparentemente o único gás que participa da regulação dos processos fisiológicos das plantas. O etileno é considerado um hormônio, já que é um produto natural do metabolismo. Atua em concentrações muito baixas e participa da regulação de praticamente todos os processos de crescimento, desenvolvimento e senescência da planta. Uma das funções do etileno é o amadurecimento dos frutos, como maçã, bananas, etc. Aquilo que eu falei. Uma prática comum para acelerar o amadurecimento da banana é queimar pó de madeira nas câmaras de armazenamento. Essa queima de serragem libera o etileno, que é indutor no amadurecimento de frutos. Cada fruto em amadurecimento libera outras quantidades de hormônio, que possivelmente será utilizado em frutos vizinhos, induzindo-os a amadurecer também. É aquela história que eu falei da laranja podre. Então, a laranja ela pode estragar outros alimentos. Outra característica do etileno é a participação na abscisão das folhas, juntamente com as auxinas. A concentração das auxinas nas folhas de plantas diminui no outono, induzindo modificações na chamada zona de abscisão, que passa a produzir etileno. O etileno enfraquece as células a tal ponto que o peso da folha é suficiente para romper sua ligação com o caule, assim a folha se destaca e cai. Isso normalmente acontece no período do outono, onde as folhas caem. Então o etileno ele vai fazer com que a folha acabe ficando, a ligação entre a folha e o caule fique tão fraca que o próprio peso da folha vai acabar fazendo com que ela caia. E aqui uma curiosidade. Acredita-se que enfiando pregos na jabuticabeira, ela produz frutos mais rápido. Bom, na verdade, quando se provoca esse tipo de ferimento na planta, ocorre um estímulo e ela produz o etileno que a induz a florescer. Então, o que acontece? Existe uma outra prática, né, antiga, que é, por exemplo, quando você pega um mamão e o mamão está verde, de passar o garfo e arranhar o mamão para ele amadurecer. Também funciona. Por que vai funcionar também? Pelo mesmo motivo da jabuticabeira. Quando você causa um estresse ao fruto, ele produz mais etileno. Então, ele produzindo mais etileno, ele vai estimular, no caso da jabuticabeira, vai estimular a florescer. E no caso do mamão, vai estimular o mamão a amadurecer. Então, são técnicas de amadurecimento mais rápido, né? Quando você faz um corte, algum arranhão no fruto, ele vai amadurecer mais rápido. Você pode prestar atenção que quando você vai no mercado, uma maçã, por exemplo, se ela tiver amassada, porque o pessoal que coloca as maçãs nas bandejas são muito cuidadosos, né? Pega aquela caixa e vira tudo de uma vez. Então, às vezes, você vai pegar a maçã, muitas das vezes a maçã está amassada. Aquela região amassada é um estresse no fruto. Então, ela faz com que o fruto amadureça mais rápido. Então, por isso que muitas das vezes você pega uma maçã daquela dali, quando vai ver, logo aquela maçã está estragada. Porque o estresse no fruto aumenta a produção do gás etileno. Bom, ácido abscísico. O ácido abscísico, né, ele é transportado pelo floema. Ele causa dormência das gemas e fechamento dos estômatos. Vamos ver o que é isso. O hormônio recebeu essa denominação porque de início se pensou que ele fosse o principal responsável pela abscisão foliar, fenômeno de queda das folhas de certas árvores.
fato que ocorre no outono. Hoje, embora se saiba que o ácido abscísico não é o responsável por esse fenômeno, nós vimos ali que o etileno faz uma grande função ali, seu nome permaneceu. Do contrário de outros hormônios vegetais, como a auxina, o ácido abscísico é um inibidor de crescimento das plantas. Então, ele controla o crescimento. Essa inibição ocorre no sentido de proteger a planta. Nos períodos desfavoráveis, a planta produz o hormônio que é responsável pela dormência das gemas do caule e pela queda das folhas. O ácido abscísico é o principal responsável pelo bloqueio do crescimento das plantas no inverno e pelo fato das sementes não germinarem imediatamente após serem produzidas, fenômeno conhecido como dormência. Então, aí vocês vão se perguntar, mas como é que isso é favorável evitar o crescimento da planta? Sim, por quê? Porque se a planta tiver em um período desfavorável, onde ela tenha pouca alimentação, onde ela vai ter pouca luz para realizar a fotossíntese, então é desfavorável para ela crescer. Por quê? Porque quanto maior for a planta, mais nutrientes ela vai precisar. Então, se você mantém a planta um pouco menor, até ela ter a condição favorável para crescer, isso é uma vantagem. Além de impedir, gerar a dormência das sementes. Para quê? Para que elas só germinem quando elas tiverem um local favorável para o crescimento. Além disso, o ácido abscísico provoca o fechamento dos estômagos, favorecimento da síntese de reserva em sementes e do transporte fotossintetizado das folhas para as sementes em desenvolvimento. Então, os estômatos, o que são os estômatos? Os estômatos são umas cavidades que abrem e fecham durante o período da fotossíntese. Eles se localizam nas folhas. E se esses estômatos eles ficarem muito abertos, o que vai acontecer é que ocorre uma grande evaporação. Então, a planta acaba perdendo muita água, ela vai acabar transpirando demais. Então, por isso que é necessário ter um controle da abertura e fechamento desses estômatos, para que a planta não perca água em excesso. Então, como eu costumo sempre dizer, a natureza ela é perfeita. Então, uma plantinha que a gente pensa que só está ali, não tem função, não tem nada, tem todo um processo envolvido para que aquela planta cresça. Tem todo um sistema, todo um funcionamento, igual como é um ser humano que também tem seus sistemas e seu funcionamento bem complicado. As auxinas. As auxinas foram o primeiro hormônio vegetal estudado, tá? Agem no crescimento da planta. Então, as auxinas elas são essenciais para que as plantas cresçam. Origem: a partir do aminoácido triptofano. Um nome bem complicado. Transporte polar unidirecional por difusão de célula a célula. Então, ela vai passando de célula para a célula. Então, aqui a gente tem a fórmula química, as fórmulas químicas dos tipos de auxinas. As auxinas são os hormônios vegetais mais importantes presentes na planta, sendo responsável pelo crescimento do vegetal. Produzida no ápice da planta, as auxinas são distribuídas do ápice para todo o resto do corpo do vegetal. As auxinas são produzidas nos embriões, nas gemas e nas folhas jovens a partir do triptofano, sendo que a auxina mais comum é o AIA, ácido idolacético. Então, o que acontece? A planta, quando você planta uma semente, ela tem duas regiões chamadas de tecido meristemático ou tecido embrionário. O que é um tecido embrionário? É que vai gerar o indivíduo. Então, as partes de tecido meristemático e embrionário, eles estão na ponta da raiz, para o crescimento da raiz para baixo, e na ponta do caule. Então, aquele primeiro caulezinho que cresce no meio, ele tem esse tecido chamado tecido meristemático, que faz o crescimento da planta para cima. E, bem na ligação, isso estamos falando em árvores, tá? Não em plantas pequenas. No caso, em angiospermas.
Então, as gimnospermas também. Então, nesse crescimento para cima, aquele primeiro tronco do meio central, é lá na ponta dele que estão as células germinativas que fazem o crescimento da planta para cima. Chega a uma certa altura em que a planta não cresce mais, bem na base do tronco, na união entre o tronco e os galhos, que possui tipo um anel ali em volta. Esse anel eles possuem as gemas laterais. O que são essas gemas laterais? Elas são as responsáveis pelo crescimento da planta para os lados. Então é por causa disso, e são nesses lugares que são produzidas as auxinas. E é por causa disso que, por exemplo, tem plantas que elas não crescem. Igual aquela técnica oriental do bonsai, ele consiste justamente nisso. Quando eles plantam, às vezes é até uma árvore, uma planta bem grande, e quando ele começa a crescer, eles cortam a gema apical, ou seja, a gema daquele galho que vai para cima. Cortando aquilo dali, a planta não cresce mais para cima, ela só cresce para os lados. Então eles vão aparando os lados, vão aparando, e aqui fica aquela árvore em miniatura. Isso normalmente acontece também, faz-se muito isso em amendoeira. Na amendoeira é uma árvore que ela cresce muito, ela vai muito alto. Só que normalmente a gente não vê a amendoeira tão alta. Por quê? Porque normalmente é uma prática, quando a amendoeira chega a uma certa altura, se cortar o galho central da amendoeira, justamente para ela não crescer muito. Porque senão ela fica até perigosa, porque ela cresce, ela vai muito alto e ela é muito larga. Então ela vai ter um crescimento lateral muito grande. E uma coisa que é importante também quando a pessoa tem uma árvore em casa, que tem árvores que a raiz ela também cresce para os lados. E por que a raiz ela cresce para o lado? Porque se você tem o galho em cima da árvore crescendo muito para o lado, é o chamado a copa da árvore. Se ela cresce muito para o lado, ela cria um peso para que a árvore tombe para um lado ou para o outro. Então, o que acontece? Para que a árvore não caia, as raízes embaixo da terra elas também crescem para o lado. E às vezes o crescimento, dependendo do tipo de árvore, o crescimento dessas raízes é muito grande, acaba quebrando a calçada, às vezes racha, até dentro de casa a raiz vai para debaixo da casa e racha, quebra. Mas e como evitar isso? Tem gente que para evitar isso daí vai e faz o quê? Quando começa a rachar, vai, corta, arranca a árvore. Não, para ter uma árvore desse porte, é preciso ter sempre a poda da árvore, a poda lateral desses galhos da árvore. Por quê? Porque se o galho lateral da árvore não crescer, consequentemente, a raiz também não vai crescer para o lado. Porque a raiz só cresce para o lado para poder equilibrar o peso dela de cima. Então, se você elimina esse crescimento lateral, você também vai eliminar esse crescimento da raiz lateralmente também. Beleza? Então, olha aí, esses hormônios atuam sobre a parede celular do vegetal, provocando sua distensão e, consequentemente, o seu crescimento. Contudo, os efeitos das auxinas são bastante variados, dependendo de fatores como local de atuação e concentração, podendo assim ter efeitos antagônicos. As auxinas também promovem o crescimento de raízes e caules através do alongamento das células recém-formadas nos meristemas. Porém, a sensibilidade das células à auxina varia de um órgão da planta para o outro. Então, o que eu falei, dos meristemas, os tecidos meristemáticos, onde vai se ter ali a produção dessas auxinas. Então, divisão celular, né? Ela estimula a multiplicação e facilita a distensão celular. Então, o caule depende da concentração. Dependendo da concentração, ela pode estimular o crescimento ou inibir esse crescimento. Na raiz é a mesma coisa. Então, ela pode estimular ou inibir o crescimento da raiz.
Então aqui, ó, aqui a gente tem um pequeno gráfico. Alongamento da parede celular. O alongamento da parede celular é a resposta inicial dos tecidos vegetais às auxinas. Então, como a gente sabe, as células vegetais, elas, além da membrana plasmática, elas possuem uma parede celular de celulose. A resposta em alongamento da parede celular está relacionada com a acidificação. A auxina estimula uma bomba de prótons que promove a secreção de íons de hidrogênio em um compartimento da parede celular, causando acidificação, ou seja, ela altera o pH. A acidificação promove a ativação de enzimas pré-existentes causadoras do afrouxamento da parede celular. Então, a parede celular das células, elas esticam, né, que tem um crescimento, mais células. Não, a parede se estica. É a mesma célula, só que a parede se esticou. Então, é basicamente o que acontece aqui. É a mesma... É a mesma planta. Tá? Só que aqui ela está esticada. Tem até um suportezinho aqui para ela poder se manter mais ereta, que tem plantas que precisam desse suporte. E ela está esticada, está alongada a parede celular, mas a quantidade de células é a mesma. Tropismo. Bom, o que é tropismo? Tá? O tropismo não é um hormônio vegetal, é um movimento. É um movimento de crescimento e curvatura orientados por algum fator ambiental. Então, o que acontece? As plantas, elas vão se movimentar, beleza? Então, isso é uma coisa que a gente tem que diferenciar, porque, por exemplo, a gente tem que diferenciar mobilidade de motilidade. Mobilidade é a capacidade de se mover, de se mexer, melhor dizendo, se mexer. Motilidade é a capacidade de sair de um lugar para o outro. Então, uma planta, ela não possui motilidade, ela não sai de um lugar para o outro andando, a não ser que seja um ente do Senhor dos Anéis. Mas, agora, uma planta, ela é móvel? Sim. Ela não balança? Sim. Ela não se mexe? Se mexe. E, além disso, as plantas, elas se movimentam em direção a algum fator ambiental. Então, aqui, ó, a curvatura depende da direção de onde vem o agente excitante, ou seja, o agente que faz ela querer ir para aquele lugar. Um agente excitante deve incidir unilateralmente. As auxinas devem sofrer redistribuição. As auxinas, elas se mudam. De acordo com a natureza do agente excitante, pode ser fototropismo, geotropismo, tigmotropismo e quimiotropismo. Então, vou usar um exemplo aqui. Se você passa numa estrada, tem uma serra no Rio de Janeiro, para quem vai lá para Maricá, uma serra, onde você passa na estrada assim, tem um verdadeiro túnel de árvores, de mangueiras. Os galhos das mangueiras, tanto de um lado quanto do outro, eles formaram um túnel, eles foram para cima da estrada. E por que aquilo ali aconteceu? Por que esses galhos eles foram para cima da estrada fazendo um túnel de árvores? Por quê? As plantas, elas necessitam, para fazer fotossíntese, de gás carbônico. Então, na estrada ali vai ter uma maior concentração de gás carbônico que estão sendo eliminados por quem? Pelos carros que estão liberando esse gás carbônico. Então, as plantas se movimentam em direção a esse gás carbônico. Assim como as plantas podem se movimentar, se você colocá-la num lugar onde ela não esteja recebendo luz, ela pode entortar para chegar até essa luz. E é o que a gente vai ver aqui agora. Então, o fototropismo, por exemplo, é um movimento de uma de várias partes da planta em resposta a uma luz unilateral. Quando a planta recebe uma luz unilateral, a auxina é transportada para o lado não iluminado. Isso resulta em um maior transporte de auxinas no lado não iluminado. Com maior concentração de auxinas no lado não iluminado, o caule tende a se deslocar no sentido da luz, pois o lado escuro irá crescer mais que o lado iluminado. E o contrário ocorrerá com a raiz.
já que o seu crescimento é favorecido com a menor concentração de auxina. Então, o fototropismo, o que acontece? As plantas gostam de luz, elas necessitam da luz. Então, se você colocar uma planta num lugar onde ela só tem luz em um lado, essa planta ela se entorta. Por quê? Porque as auxinas vão migrar para o lado escuro e elas migrando para aquele lado, elas vão aumentar daquele lado escuro, entortando a planta para o lado mais claro. E a planta vai crescer em direção à luz. Por quê? Porque ela precisa dessa luz para a fotossíntese. Então aqui nós temos aqui o exemplo. E a raiz vai acontecer ao contrário. Ó, então temos o exemplo aqui. Ó. Pode ver que essa planta, ó, a luz só bate do lado de cá. Então olha para onde os galhos cresceram. Os galhos estão crescendo para a esquerda por causa da luz. Embora seja um desenho, isso acontece realmente. Aqui também, ó, a planta indo em direção à luz. Aqui também. Aqui no caso, a planta chega até a descer, porque o buraquinho da luz está mais para baixo. Isso aqui foram experimentos feitos, tá? Isso aqui é uma caixa escura que foi feito esse experimento e a planta ficou ali dentro, sem luz, só esse buraquinho de luz aqui para poder ver a movimentação dessa planta. Geotropismo. O geotropismo é uma resposta dos órgãos vegetais à força da gravidade. Quando a planta é colocada em posição horizontal, ou seja, deitada, o acúmulo de auxinas na parte inferior do caule provoca um maior crescimento dessa parte, ocorrendo curvatura em uma direção oposta à força da gravidade, fazendo com que o caule se dirija para cima. Beleza? A raiz em posição horizontal ocorre um maior alongamento na parte superior comparada à inferior, provocando a curvatura da raiz em direção da força gravitacional. Então, o que acontece? Basicamente é o seguinte, o tronco ele tem o geotropismo negativo. O que quer dizer geotropismo negativo? Geotropismo gel, lembra de terra. Então a raiz ela tem o geotropismo positivo. Então a raiz ela se curva em direção à terra. Já o caule ele se curva em direção a quem? À luz. Então ele vai subir, ele vai se distanciar da terra, porque ele quer crescer. Já a raiz não, ela vai em direção à terra. É lógico que existem casos e casos. Existem tipos de caule que são caules que eles são subterrâneos. Então aí é outro tipo de questão, mas aqui nós estamos falando de maneira generalizada. Então é o que acontece aqui. Você tem, ó, é igual isso aqui é uma foto de uma árvore. Então ele estava deitado e ele se entortou e cresceu para cima, enquanto que a raiz foi para baixo. Então ó, o crescimento da raiz é para baixo e o caule para cima. Geotropismo na raiz. A raiz é revestida por uma estrutura chamada coifa, que fica lá na pontinha da raiz. A coifa é responsável pela produção de uma substância que diminui o atrito da raiz com a terra, protegendo a raiz. Além disso, a coifa é responsável pelo geotropismo. Então a coifa é uma estrutura que tem na ponta da raiz e ela é um pouco mais rígida, que ela serve justamente para evitar o atrito da raiz. Como a raiz ela está crescendo para baixo, serve para evitar o atrito da raiz com o solo. Então ela vai servir tipo como se fosse uma escavadeira. A coifa possui estatólitos, que são os responsáveis pela percepção da gravidade. Quando colocado em posição horizontal, os estatólitos da raiz mudam de posição dentro da célula. Esse movimento dos estatólitos provoca a redistribuição da auxina e a partir disso ocorre o movimento da raiz em direção à força da gravidade. Então a raiz ela segue a força da gravidade, ou seja, ela vai seguir para baixo. Então aqui é uma representação mais de tecidos, tá? A coifa aqui na ponta da raiz, tecidos também, e nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de deixar aquele like maneiro aí no vídeo.
Valeu, galera. Fui.